esse ano, tendo o primeiro encontro da rede para falar sobre essa temática. Então, eu queria começar agradecendo os nossos colegas, o JP, do Alana, que está aqui conosco, o Lucas, do Lab da Cidade, o Wallace, que vai entrar, e o Luciano, que já está aqui conosco, secretário do Clima de Niterói. Então, muito obrigada, secretário, por estar conosco. A gente tem aqui outros representantes de outras cidades, hoje temos 35 pessoas participando até o momento, depois a gente conta mais quem está entrando, mas muitas das cidades da rede Urban 95 participando hoje, e a ideia era que a gente tivesse a oportunidade de aprender um pouco com vocês, que estiveram lá, que dedicaram uma semana, 2 semanas. Eu falo para o JP 1 ano, né, JP? Porque é um tempão de planejamento, e depois um tempo de permanência lá na COP, e depois a continuidade, as reverberações desse trabalho, das conquistas e dos desafios mapeados nesse encontro. Então, queria realmente agradecer vocês pela generosidade de vir conosco e compartilhar um pouquinho do que vocês viram, aprenderam, e de como a gente pode, quem não esteve na COP, quem acompanhou a COP pelas notícias, pela mídia, pelos jornais, mas acompanhar aqui mais de perto, né, com vocês que estavam lá e ouvindo de vocês a especificidade dessa agenda também para as crianças, para os adolescentes e, no nosso caso aqui, para a primeira infância. Então, agradecer, e esse encontro vai ser gravado, porque a gente sabe que tem gente que não pôde estar e já manifestou interesse, que queria estar aqui, muita gente de férias ainda, e que a gente pede, então, para poder compartilhar com essas pessoas. Começa o toró aqui, fora da minha casa, já aquele medo de se vai dar certo, se a internet vai continuar, se alguém cair da internet, a gente continua com outro e volta, como aconteceu ontem, né, Cici, na nossa reunião, e tem acontecido. Muito bem, então a gente tem os nossos 4 convidados, a gente combinou que cada um vai falar um pouco, por volta de 10 minutos, Niterói é um pouquinho menos, porque tem 2 pessoas ali, então não é 20 minutos, vocês se organizam aí, Luciano e Wallace, se conseguir se juntar a nós, e a gente vai começar então com o JP. Então, gente, muito bem-vindos todos, JP, a bola está com você. Olá, gente. Bom dia, boa tarde já, né? Na verdade, estou aqui já no dia longo. Gente, tá num timing assim quase perfeito para essa conversa, porque a gente está justamente o que a Cláudia falou agora, de que o tema da COP se estende para todo ano. A gente acha que, bom, acabou a COP, agora eu vou descansar, porque realmente é muito exaustivo, mas começa o ano, a gente já está aqui na loucura de levantar tudo o que aconteceu, porque é muita coisa. Então, eu não tenho assim uma apresentação finalizada, fechada aqui para mostrar para vocês, mas tenho principalmente um conteúdo que, inclusive, a Vanlia se envolveu muito bem. E depois posso mandar esse material aí com algumas fotos bacanas para a gente trazer, né? Então, acho que também não sei se todas as carinhas eu conheço, então sempre bom aqui dar um contexto. Muitas conheço e estou feliz aqui de rever, então feliz ano novo para todo mundo. Muito feliz em fazermos já essa troca em janeiro e seguimos o ano aí. Rumo a COP30, né, gente? Esse é o tema. Bom, eu sou gerente de natureza no Instituto Alana. No Alana agora agora não, já fazem alguns anos a gente já se consolidava dessa forma, mas acho que uns 2 anos que a gente realmente estreitou o tema da natureza como um eixo estratégico, né? Um dos 3, então para vocês verem assim como realmente tem ganhado relevância. E entre essa pauta de natureza, a gente discute sobre o acesso à natureza, que é muito aí o trabalho junto com a Rede Urbana 95, nas cidades, nas escolas, e cada vez mais também num âmbito internacional sobre a agenda de clima, principalmente porque não é uma pauta que dá para ser resolvida localmente, apesar de que as cidades que estão aqui têm um papel fundamental, né? Tem até aí a C40, que é esse grupo de cidades que representa mais de 70% das emissões globais, que tem um potencial gigante de redução dos efeitos climáticos e principalmente quando a gente olha para as crianças. Aí, falando de COPs em si, acho que o primeiro ponto que eu ia trazer é que, de fato, a gente não tinha, né, até 2 anos atrás, quase nada sobre infância no tema de COP. Por mais absurdo que isso pareça,
dentro do que a gente já vem discutindo. O Acordo de Paris, lá em 2015, tem no seu preâmbulo, ali no começo, uma menção para as crianças, assim como vários outros públicos, como um público vulnerável, uma população vulnerabilizada pelos efeitos climáticos, mas é realmente um considerando, como a gente vê aí nas leis, né? Passa-se 30 anos aí desde que a ONU Clima se estabelece, a Convenção Quadro de Clima, e não temos nenhum acordo ainda sobre infâncias. Esse tema começou a surgir na COP retrasada já, que é a COP 27 do Egito. Nessa COP, a gente tem uma decisão final, e muito em influência a um grupo que eu depois vou comentar com vocês, uma decisão final, um acordo final que menciona crianças pela primeira vez, acho que a conta estava na minha cabeça umas 7 vezes. Essas menções são em pontos meio naqueles textos que talvez alguns de vocês já tenham familiarizado da ONU, como deve-se reconhecer o papel relevante das crianças nas ações climáticas, incentivar os países e as políticas a incluírem crianças no desenvolvimento, mas acho que talvez o ponto mais importante, mais concreto, é que pela primeira vez na COP27 a gente teve um pavilhão da criança e juventude. O que que significa isso? Quem já foi para a COP é cheia de estandes, mas são grandes estandes e por isso eles dão o nome de pavilhão. E na COP27 foi a primeira vez que surgiu um pavilhão de criança e juventude, o que mudou completamente o cenário da COP. Bombou de crianças na COP27 e COP28 teve esse reflexo também. E isso entrou na decisão final, como se toda a COP tem que garantir, ou deve, se recomenda, né, que tenha um pavilhão. Isso faz com que toda a questão de participação de crianças e da primeira infância é muito desafiadora ainda, né? Ainda não tem vários cuidados que devem ser, inclusive para os próprios cuidadores, para poderem ir com bebês e crianças de colo, apesar de que na COP28 a gente viu isso muito mais. Então, só para ver como uma medida tão pequena que saiu de decisão final repercutiu tanto de uma COP para outra. E segundo, na representação mesmo, né? Se recomendou que os países trouxessem nas suas delegações crianças e jovens, e de fato isso a gente começou a ver, países começando a ter um representante ou embaixador da criança e da juventude, por mais que era um público mais velho, né, de jovens, mas isso foi super interessante. E aí a gente chega na COP28, uma COP muito desafiadora, gigantesca, né, na sua magnitude, é, e a gente pensou como que a gente comunica, né? Ou fala sobre uma COP que deve ser focada para as crianças, um acordo que deve ser focado para as crianças, uma COP dessa dimensão. Então a gente fez uma campanha que circulou muito por aí nas nossas redes também, que chamava COP das Crianças. E isso foi bem interessante, que gerou um buzz até sobre as pessoas estão querendo fazer uma COP segregada só para crianças. Então até que o tema polemizou, mas isso foi bom, assim, positivo. Levou faixas lá que todo mundo segurou, aí foi desde o prefeito de Belém até a governadora Helder Barbalho, Janja, Marina Silva, e aí também outras lideranças de outros países, discutindo o que seria essa COP das crianças. Então, o nosso grande pedido e um grande resultado que a gente teve foi uma adesão e uma fala explícita do governo brasileiro de que um legado que eles querem puxar para a COP30 é um legado de uma COP das crianças. O que significa isso? Ponto 1, participação. Posso depois mandar um manifesto que a gente entregou oficial que fala desse ponto. Mas ponto 1, participação, né, desse espaço das crianças e adolescentes. Segundo, uma COP, um espaço acolhedor para as crianças, principalmente as pequenas, e seus cuidadores, né, oficializar isso. Terceiro, uma decisão que realmente contemple os direitos das crianças transversalmente nas próximas COPs, né, nas COPs seguintes, e aí eu já vou explicar o que significa isso. E também espaços, até falando da questão da naturalização dos espaços em relação às infâncias, áreas do brincar. Então, acho que tudo isso para dizer que isso foi muito chancelado pela Janja, pelo Lula, por todo o corpo ali do governo brasileiro, e até mesmo o governador do Pará fez uma reunião com o sultão, o presidente da COP,
para apresentar essa agenda e dizendo o que eles vão fazer mesmo na COP30 em relação a isso. Então, acho que a gente tem um grande legado aí, um grande resultado da COP28, que foi uma chancela e um apoio nesse sentido. Aí vem um segundo grande resultado da COP28 em relação a falar da infância de modo geral, que foi estabelecido um primeiro passo para o que a gente tem chamado de um plano de ação para a infância. A COP é muito complexa na questão das negociações, das decisões, é tudo muito técnico, né, como vocês podem ver, e a gente vinha batendo na tecla de, vamos correr agora porque esse ano é o tal tema de adaptação, agora é perdas e danos, agora criou um fundo disso. Tudo isso surgiu lá e a gente falou, não vamos bater nessa tecla, apesar de que a gente sempre mencionava como poderia ser conectado. O que a gente acha que pode acontecer é algo próximo do que aconteceu com a agenda de gênero na COP, que surgiu o que eles chamam de um Gender Action Plan, um plano de ação para gênero que foi uma agenda construída para que transversalmente todas as frentes de discussão e negociação da COP tenham que trazer a pauta de gênero. Significa o IPCC, na hora de discutir as pesquisas e a representação do seu conselho, os dados que eles vão apresentar, eles têm que trazer a pauta de gênero e trazer dados específicos sobre gênero nas suas análises. A gente quer fazer exatamente isso para a infância, que todas as discussões e negociações abordem o tema de infância. Então, esse plano de ação de infância, a gente deu um primeiro passo, que aí eu chego aonde a gente está esse ano. Para fechar, e aí eu queria ver se dá um tempinho para passar o nosso querido vídeo. Em junho deste ano, uma das decisões que saiu final, e foi um grande marco, que surgiu, foi encaminhado, né, concretamente, uma reunião de especialistas, o que eles chamam de um diálogo de especialistas, na pré-COP, que acontece em Bonn, né? É como se fosse um momento onde tudo que vai ser a agenda da COP29 é discutida nesse momento, no meio do ano, em junho. E lá nesse momento vai ter um grande workshop de especialistas do mundo inteiro para debater infâncias e clima, né? Vai ser pesquisadores dos países, todo mundo junto para debater que soluções, quais são os impactos diretos nas crianças relacionados à questão climática e quais as soluções e políticas que a gente deve desenvolver para isso, no âmbito municipal, inclusive, até o âmbito dos países, né? Então vai ser um grande momento para a gente construir o que a gente está chamando desse plano de ação para a infância. Então, é, podemos depois discutir, tirar dúvidas de todas as outras decisões, o que saiu sobre combustíveis fósseis, que afeta o futuro das nossas crianças, mas eu vou trazer esses highlights para começar. E para terminar mesmo, acho que dá tempo, Cal, Thaís, deu aqueles 1 minutinho e meio, né, na verdade, o filme, que é um filme que inclusive a Van Leer participou aí como apoiadora, esteve junto como parceira, junto com várias outras organizações. A gente tem esse desafio de como levar a participação das crianças para a COP, então a gente trouxe esse expertise aí do Alana do áudio, e junto com vários parceiros, Unicef sendo um deles, Van Leer também, a própria turma que trabalha a agenda de natureza da IUCN, e levamos para salas de negociação, para os grandes painéis e plenárias, as vozes das crianças de 13 países. Então, a gente escutou crianças, foram 25 crianças de 13 países, a gente compilou isso, discutindo, escutando a opinião delas sobre cada um dos temas da COP, financiamento, sobre perdas e danos e tudo mais. Mas o que eu vou mostrar agora é o vídeo completo institucional, vamos dizer assim, que passou nessas salas de exibição. Inclusive, quem foi para a COP viu, né, que passou naquele grande domo que teve lá neste momento. Posso até mostrar a imagem que vai ter disso aqui. Deixa eu abrir o vídeo, então. E fizemos um vídeo, né, especificamente sobre primeira infância também, para discutir da voz de cuidadoras também, qual é o desafio, e é realmente muito marcante. Eu posso compartilhar depois para vocês esse vídeo que vale assistir, assim, a mãe falando, né, que elas têm que decidir com relação a quem que ela vai alimentar naquela família, nesse nível, assim, de conexão com o tema, né, não só olhando para, assim, insegurança alimentar estritamente, ou a pobreza, mas conectando isso à questão climática. Então, eu acho que ficou um dos vídeos mais fortes, assim,
no sentido de mensagem, e principalmente da voz de cuidadoras também. Vamos lá. Então vocês estão vendo aí, né? Só tirar as 1000 telas que aparecem do Zoom na frente. Vamos lá. Tá sem som, JP. Não está dando para ouvir? Não, tá sem Assim, som, JP. Ah, então, a famosa história de compartilhar com o som, perdão, gente. Pronto. شركة ولي هرب معهم مغلب. I've heard about it only once, but I'm not really sure what they do. We control climate change. Arzady tena hitan'izany teto satria betsaka ny trano simba teto. It's a lot more hot. Estão queimando aqui na frente da minha casa, bem aqui. waxaynu saameeyeen abaartii oo kale biilaan ayaa nagu dhacday waxaan dareemay baahi iyo cabsi weyn jer je sve bilo drugačije tada kad se desila ta poplava. Morali smo da se iselimo iz domova, da idemo u druge gradove. I wish I could say yes, but no. dadka weyn cimilada waxba ma aysan ka qaban فلوس كتير لكن زمان لو كانوا عملوهم من بدري كانش يحتاج كل المبالغ دي. I bet all they do is fight about I think we should do this. No, I think we should do that. No, I actually think we should do this. Se vocês continuarem queimando, a gente vai morrer nesse calor. E fa pensa que se caiet no tenen que sair naquela carambola e tumbo, sei? De meto fumeca ou sair na tika. Stop fighting for once and let's focus on the important stuff. يحاولوا أكتر شوية. طبعا لو ما اتخذنا إجراءات لتغيير المناخ راح ندفع الثمن في المستقبل. Well, no offense, but you guys only have a few years left to live. And meanwhile, I'm 11. I have my whole life to live and I want to live it. Adultos, se vocês não estão lembrando, vocês têm que cuidar das crianças. وأن نحن لازم نحافظ على بيئتنا لأن هذا كوكبنا نحن ونحن لدينا المسؤولية لكي نحافظ عليها. Stop talking about and actually do it. Klimatske promjene su mnogo moj život. Foi isso. Espero que tenham conseguido ver a legenda. Não sei se estava cobrindo, mas foi essa pegada. E a gente tentou passar esse filme o máximo possível nos espaços, nos painéis, plenárias e até mesmo saiu numa matéria do jornal hoje de 5 minutos ali passando o vídeo, entrevistando até as crianças que apareceram nesses filmes. Então, é uma das formas que a gente encontrou de trazer as crianças para dentro da COP, que é um espaço muito restrito e frio até mesmo, né? Adultocêntrico. Então, formas de a gente conseguir fazer isso. Tem como baixar assim o vídeo, eu vou deixar o link até aqui de uma página que tem outros mídias, né, materiais para vocês baixarem para usar nas redes sociais, conteúdos, tá bom? É isso. E obrigado mais obrigada, uma vez pela JP. parceria com a Maria. Obrigadíssima, JP. Eu compartilhei no grupo da Rede Urbana 95 também esse link, que tem todo o material. Parabéns, JP, para você e para o Alana. Acho que foi muito emocionante acompanhar o Alana na COP e as crianças no centro das discussões e a gente descobrindo que as crianças não só podem ser protagonistas e ter a sua voz, mas elas podem trazer soluções, não só, não só pelas ideias delas, mas as políticas de infância oferecem oportunidades para criarmos soluções, por exemplo, em todos os ambientes escolares, como a gente vem fazendo com muitas cidades na Rede Urbana 95. Não vou me alongar, vou passar a palavra agora, então, para o Lucas, nosso parceiro do Lab da Cidade, e a palavra é sua, então, Lucas. E a gente fecha depois com os secretários de Niterói. Muito bem-vindo, Wallace, chegou, muito obrigada por estar conosco também, secretário.
Lucas? Obrigado, Cláudia. Vocês me escutam bem? Ótimo. Bem, obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de participar. Eu acho que o JP já fez um bom apanhado, um apanhado fantástico do histórico da infância na COP, né? E como tardou, demorou muito para a gente começar a falar do tema, mas antes tarde do que nunca, né? E as promessas que a gente tem ouvido, especialmente, como ele comentou, do governo brasileiro, são promissoras. Eu sou do Lab da Cidade, é uma organização baseada em Belém do Pará, que tem por volta de 6 ou 7 anos de atuação. O nosso foco é a construção de cidades mais humanas, sustentáveis e democráticas. Nós fomos parceiros da Urban 95, nos municípios de Uruçuca, na Bahia, de Benevides, aqui no Pará. Gostei de ver a Kelly aqui presente, sempre entusiasta das ações da rede. E a gente trabalha com formações, oficinas, campanhas, urbanismo, advocacy, enfim, tem uma atuação bem ampla na região da Amazônia, principalmente, né? E nos próximos anos, o nosso foco vai ser adaptação para as cidades, adaptação para as mudanças climáticas na área urbana, né? Muito focado em como a gente pode construir novas formas de fazer cidades, valendo-se dos saberes tradicionais e do respeito à Amazônia, uma espécie de conceito de cidade-floresta, né? Como o Krenak comenta, da gente parar de agir ou transformar a paisagem e começar a se confundir com a paisagem, né? Começar a respeitar a natureza na forma como a gente pensa o desenvolvimento das nossas cidades. Eu vou fazer um apanhado do que eu achei assim o mais latente da COP, que talvez seja interessante para o nosso público, e depois um pouco do que será, do que a gente perceba de oportunidades, né, do que está por vir, especialmente com o que a Bianca acabou de comentar aí, da COP 30, na perspectiva de ser a COP do Brasil, né, em 2025. Uma primeira coisa que a gente percebe ainda é que na área da negociação, que é o motivo da COP existir, né, o grande motivo da COP existir, a gente tem uma atuação ainda muito limitada das organizações e especialmente, inclusive, da influência das associações de prefeitos, enfim, né, da frente dos prefeitos, porque muito do que a gente vê acontecendo está fora da negociação. Muito dos eventos e das incidências, elas estão fora. E quando estão linkadas com as negociações, com as salas de negociação durante a COP, elas estão linkadas de uma forma muito superficial, como o JP falou, né? É um trabalho de 12 meses. Quando acaba uma COP, a gente já começa a se preparar para a próxima, né? As pautas, o que a gente vai tentar influenciar nos diplomatas brasileiros, como a gente pode ajudar na formação e subsidiar o debate para que o país esteja preparado ou defenda a nossa posição, ou mesmo para já ter a relação com os diplomatas e poder fazer pressão no dia a dia, ao longo do desenvolvimento da negociação, para dizer, olha, está faltando tal termo em tal artigo do acordo tal, né? Poder fazer com que isso esteja sempre as nossas pautas sejam sempre respeitadas, sejam sempre relevantes, não sejam esquecidas pelos nossos diplomatas, e a gente possa fazer a nossa pressão como outros níveis de governo dentro do Brasil e como sociedade civil, né? Então, eu chamo atenção para isso, especialmente porque até 2025 a gente vai fazer o Paris mais 10, quando a gente vai ter que apresentar as novas NDCs, as novas contribuições nacionais, e a COP de 2025 vai ser, a gente fala de uma forma que pode parecer muito alarmista, mas a COP de Belém pode ser a última COP, porque se a gente não consegue segurar as mudanças climáticas em até 1,5 grau até 2025 com essas NDCs, com as novas metas de contribuição, a gente já vai deixar de ter uma conferência das partes que vai focar em mitigação das mudanças climáticas e vai começar a falar de uma conferência das partes que vai falar principalmente de adaptação, de aceitar que muita gente vai sofrer, que a mudança do clima vai ser muito mais forte do que o que a gente já está vendo, apesar desse ano passado a gente ter visto eventos extremos, uma emergência climática
absurda já na nossa realidade, né, nacional. Então, a COP de Belém vai ter esse caráter, né, de que pode ser a última COP do jeito que a gente conhece, de falar de mitigação. Então, o papel da negociação, o papel dessa influência vai ser muito importante. O que eu percebi, talvez para complementar um pouco do que o JP Amaral comentou com a gente, é que houve um atrelamento, a gente viu uma conexão muito forte, pelo menos foi a experiência pessoal que eu tive. A nossa equipe do Laboratório da Cidade se dividiu em várias frentes de atuação durante a COP, mas eu acompanhei muito a infância conectado com a questão da saúde, né? É o que eu mais vi sendo representado, especialmente em saúde urbana, quando se comentava, né? Eu acho que isso pode ser um ponto interessante de atrelar as políticas que estejamos desenvolvendo, enfim. E um grande diferencial é que a gente finalmente criou o Fundo de Adaptação, que era uma pauta antiga. Foi um fundo que, de forma surpreendente, foi criado, foi aprovado logo no primeiro dia da COP, mas não sem custos. A avaliação que se tem nos bastidores é que essa foi uma espécie de cala-boca, porque foi finalmente criado o fundo, que era uma grande pauta na área da adaptação, mas é um fundo com recursos muito pequenos, perto do que a gente tem pleiteado, né, para adaptação, e isso também atrapalhou outras metas de adaptação. Então, a impressão que ficou é que os países menos desenvolvidos, que eram os que precisavam mais, né, o grupo de países menos desenvolvidos, como eles se chamam, são as ilhas que estão para assumir, e os países do centro da África conseguiram a principal meta, que era criar o Fundo de Adaptação, mas, por outro lado, a gente não conseguiu avançar em metas mais robustas das contribuições dos países do norte global, né? Aí agora sobre o que a gente vê de oportunidades, especialmente falando de quem está aqui em Belém, acompanhando de perto, não só o tema COP, mas o tema COP Belém, COP Brasil, COP Amazônia, né? Seja como for a gente for chamar. Uma oportunidade que eu acho que é muito interessante da gente explorar é o fato de que a COP de Belém ela vai ser uma COP muito menor do que a COP de Dubai. A gente não tem condições de repetir o mesmo tamanho de Dubai. Não que isso seja uma coisa completamente ruim, para você ter noção, o número de credenciais para a Blue Zone, que é a área de negociação, a área dos pavilhões que o JP comentou para a gente, foram 110 mil credenciais, e em média eram 50 mil credenciados por dia, né, entrando no centro de conferências. E a COP anterior, que tinha sido a COP com o maior número de credenciais, era uma COP de 60 mil credenciais. Então, houve um pulo muito grande do número de credenciais. Não há necessidade, inclusive, que a conferência seja tão grande. A gente entende que, na verdade, foi uma estratégia para tirar o foco do que era importante, que eram as negociações, e tornar mais difícil os observadores conseguirem entrar nas salas de negociação. Então, como a COP vai diminuir o número de credenciais para a Blue Zone, a Green Zone, que é uma zona que também faz parte da conferência, mas que não precisa das credenciais que são dadas pela ONU, ela vai passar a assumir um papel mais importante, especialmente com a sociedade civil. Então, é uma oportunidade também de atuação que surge, que pode ser bem interessante. Outro destaque que a gente pode dar com relação à COP de Belém é o de que, além de ser a COP das NDCs, né, o Paris mais 10, a gente vai ter a primeira COP numa democracia depois de 3 COPs seguidas, né, no Egito, nos Emirados Árabes e no Azerbaijão. Então, vai haver uma pressão também da sociedade civil e de pautas concretas, de ação, né, como a gente viu no vídeo, bem grande, né? Além de ser a COP da Amazônia, né, de ser uma COP que está numa região muito importante, quando a gente está falando de emissões e mudanças climáticas, né? A gente, na escala de Belém, tem ajudado, Lucas, tem feito... Oi, Cláudia. Sem te interromper, já te interrompendo, né? Se você puder ir concluindo, está super interessante te ouvir. E eu queria dizer que a gente vai querer te ouvir ao longo do ano todo, né? Até a próxima COP, que acho que você vai estar num lugar muito privilegiado para nos trazer informações, mas a gente precisa ir concluindo para dar espaço também para os Tá bom. secretários.
fechar em um minutinho. Então, o que a gente vê que está surgindo muito em todos os fundos, seja para o setor público, seja para a sociedade civil, é o foco nas SBNs, nas soluções baseadas na natureza, né, que são soluções que trabalham tanto com mitigação quanto com adaptação. Então, é super importante, uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. O fato de que o investimento no governo federal está vindo tanto no Ministério da Cidade quanto no Ministério do Meio Ambiente, inclusive do ponto de vista concreto dos planos municipais de redução de riscos que o Ministério do Meio Ambiente vai financiar, o Ministério da Cidade vai financiar 20 planos desses municipais, o Ministério do Meio Ambiente vai financiar 260 planos de ação climática municipais. Então, esses são os pilotos, são o início dessa nova política pública. A gente precisa, na escala das prefeituras, estar atento para isso e incluir a infância em cada um desses planos, né, com metas e objetivos específicos. Eu vejo isso como uma grande oportunidade. E a importância dos próprios municípios, além disso, terem o seu próprio inventário de emissão de gases de efeito estufa, para que a gente possa entender quais são os impactos que podem causar, inclusive para trazer financiamento para as prefeituras, né? E aí essa solução baseada na natureza volta a ser importante, porque ela ajuda a fazer o serviço ambiental de captação desses gases, ao mesmo tempo que nos ajuda com o acesso à natureza, como o JP falou, o acesso a uma infraestrutura que vai conseguir mitigar a adaptação das mudanças climáticas. A gente pode falar um pouquinho mais na conversa. Obrigada, Lucas. Super interessante te ouvir. Acho que a Rede Urbano 95 está também bastante comprometida com soluções baseadas na natureza e buscando aprender mais sobre isso e se comprometer mais com isso, sobretudo a partir das políticas educacionais, que a gente vê ali também um campo de atuação gigantesco e de contribuição e colaboração. Então, muito obrigada e vamos seguir trocando. Só lembrando, né, que também a gente teve conosco o secretário Adalberto Maluf, que é o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, que é um cara que comprou essa pauta e que está juntando essas agendas em todas as oportunidades que ele encontra. Então, tem sido um militante também das crianças nas políticas ambientais, por indicação do Alana, do JP, acho que foi uma ótima conexão, e buscamos novas conexões. A gente está, nesse momento, construindo a lista de participantes no curso de Harvard desse ano, do governo federal e estaduais. Nós não vamos ter convidados do âmbito municipal, são as gestões, por razões óbvias, né, um ano eleitoral, então a gente está investindo nos governos estaduais e federais. Então, quem tiver nomes importantes de tomadores de decisão no governo federal ou estaduais que queiram passar para nós, a Thaís Sanches está liderando a construção dessa lista e pode receber. Bom, tão esperada a hora de ter aqui os nossos secretários da linda Niterói, que acho que é uma cidade que também é a primeira cidade, né, do Brasil, não sei se do mundo, secretário, de criar uma secretaria de clima. O prefeito esteve conosco lá na Holanda, visitando os parques naturalizados. A gente tem aí uma relação que a gente tem bastante orgulho da relação que a gente vem construindo com Niterói. Vi a Valéria entrando aqui também. Valéria, não sei se você está aí, mas a Valéria veio também prestigiar o encontro. Então, secretários, a gente tem agora... Luciano, eu não sei se vocês têm uma preferência de que o Wallace fale primeiro, Luciano. Aqui a gente tinha planejado que o Luciano falaria primeiro e depois o Wallace. Podemos seguir assim? Pode ser, não tem problema. O Wallace, se quiser, fica à vontade também iniciar a fala. Tivemos juntos lá na COP28, trabalhamos juntos já desde o início da secretaria, então fica à vontade, se quiser, Wallace. Pode continuar, Luciano. Continue. Perfeito, então. Eu vou só tomar liberdade, secretário, para quando estiver pertinho do tempo, dar essa interrompidinha aqui para a gente garantir espaço para todos. Um pouquinho de reflexões finais só no final. Ok. Temos quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos e podemos seguir. Vou falar de forma, então, muito rápida aqui, mas já agradecendo inicialmente a nossa secretária Valéria Braga, que iniciou, né, todo o processo de parceria com a Urban 95, né? De lá para cá, a gente vem construindo aí uma série de ações, né, que a gente vem conseguindo aqui na cidade de Niterói desenvolver. Eu botei aqui uns slides super rápidos, eu vou compartilhar, então, com vocês aqui a minha tela.
por favor, se puderem avisar que já está sendo compartilhada, eu agradeço. Ela está sendo compartilhada, secretário, mas não no modo apresentação, e às vezes ela não segue para o próximo slide quando está nesse modo. Talvez Ok. ali embaixo tentar de novo. Então, já coloquei em modo apresentação. Vê se já mudou o slide. Não mudou. Talvez sair e apresentar de novo, e compartilhar Então, tá. novamente. Então, deixa eu sair e compartilhar novamente. E também não precisamos ter correria, tá? A gente tem ainda 20 minutos até o final, acho que vai dar tempo da gente poder ouvi-los com tranquilidade. Ok. Deixa eu ver se agora foi. Foi? Puxa vida. Passa para o segundo slide para a gente ver se passa. Não vai passar, estou achando. Não está Foi? passando. Você já está no modo apresentação no seu computador? Ele estava. E Tô. sim, você precisa selecionar a apresentação, senão você pode compartilhar a sua tela inteira e daí a gente vai ver o modo apresentação também, essas duas opções. Aí, agora foi, Ou a já gente dá. está vendo, Ah, foi? Tinha ido? Ah, então eu tirei. Vou botar de novo, então. Vamos lá. tinha ido não no modo apresentação, estava passando 1 a 1, mas funciona também. Ok. Thaís, qual que é a sua recomendação, então, para ele fazer como? Vamos ver se vai dar certo. Se não, vamos seguir assim mesmo, Luciano. Vai passando por Vamos um. assim, tá dando para ver bem. Ó, já passou de um Slide slide 2. para o outro? Sim. Tá. Assim, no modo apresentação, está indo também? Só para vocês terem uma noção. Agora foi, perfeito. Aí foi, assim tá Ah, ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, gente, deixa eu acelerar um pouquinho aqui o tempo, perdi-se um minutinho. Bom, meu nome é Luciano Paz, né? Como Cláudia lembrou bem aqui, Niterói inovou na gestão pública, né? E que criou a primeira secretaria dedicada a mudanças climáticas em nível local do Brasil, né? Existem algumas experiências lá na Inglaterra, de 2 cidades, então anteriores à nossa, e na Alemanha também. Mas no Brasil, Niterói foi a primeira, né? Mas muito fruto de uma construção que já vem sendo desenvolvida, né, de diversos projetos e programas em diversas secretarias. Uma delas é a Secretaria de Defesa Civil aqui, que eu vou deixar a cargo do nosso Wallace Medeiros, falar um pouco a respeito dessa questão de adaptação da cidade aos eventos extremos, mas, enfim, vou me dedicar aqui muito rápido e breve sobre as COPs, né? E a gente pode marcar um outro momento para a gente falar um pouco das ações da secretaria, enfim, tá? Bom, com relação às COPs, né? Então, Niterói foi convidada para participar da COP 26, né, em 2021, né, através de uma parceria com o ICLEI, e lá, então, a gente começou a mostrar, bom, primeiro, já desde o início, né, a necessidade do poder de decisão das cidades, né, do ente federativo municipal, no processo de construção da COP, ele é inexistente. Né? O JP mostrou aí no vídeo da Alana, por exemplo, né, que a COP começou em 95, fruto de um acordo que em 92 foi feito, assinado aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Rio 92, né? E em 95 começam as COPs, reuniões anuais, né, dos chefes de Estado, para começar, então, a colocar e a construir, né, um planeta mais sustentável, né? Então, a partir de 95, você começa com algumas metas pontuais, aí você fala do protocolo de Kyoto, por exemplo, na COP15, e aí a COP21 foi um grande divisor de águas, né? Que foi o Acordo de Paris, né? Com a construção das ODS. A COP26, a gente mostrou que, em nível local, já no primeiro ano da Secretaria do Clima, a gente já conseguiria fazer ações de mitigação, de adaptação, né, em nível local. Então, é fundamental a gente pensar muito nisso, né, porque toda a questão do aquecimento global e as mudanças climáticas, elas são ações planetárias, mas com impacto local. Então, se as cidades não puderem ser chamadas para dentro do poder de decisão e construir em conjunto com os entes federativos, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, as suas NDCs, a gente sabe que isso a gente vai ter dificuldade de cumprir as metas, né? Então, eu vou falar também sobre a COP28 e essa questão do cumprimento.
Eu Oi. tenho uma pergunta. O senhor está passando... nós estamos no slide 2. Estamos no slide 2 e já estou acabando com ele e vou Não, só finalizar fiquei ele na agora. dúvida, Obrigado. perdão. Mas isso é uma boa forma para poder acelerar mais a minha Não fala. era a intenção, não era a intenção. Não, estou brincando. Bom, e na COP26, eu acho que a palavra-chave de destaque é a ambição climática, né? A gente veio, então, de um Acordo de Paris, onde as metas foram colocadas, a forma de monitorar foi colocada via ODS, mas eu acredito que, por exemplo, os países ainda estavam um pouco vislumbrando outras possibilidades. Então, a ambição climática ela foi uma palavra muito utilizada lá, né, para a gente poder, então, implementar algumas questões. Já, então, na COP27, né, então, Niterói mostrou, então, de fato, que essa ambição poderia ser feita em nível local, e mostramos isso lá, então, no Egito, lá em Sharm el-Sheikh. Era o fim de um governo federal negacionista, um governo federal que não admitia, né, a pauta climática dentro do seu processo de governo. E aí, nesse sentido, a COP27 já foi num período pós-eleições aqui no Brasil. Então, você tinha uma série de questões, né, que estavam aí muito amarradas e que precisariam ser passados para o governo federal. Então, isso a gente conseguiu fazer um alinhamento forte com a então ministra do Meio Ambiente, que à época ainda não tinha tomado posse, mas todos nós sabíamos que Marina Silva seria, né? E lá, então, naquele momento, a gente mostrou para ela que a agenda em nível local era fundamental ser trabalhada, né? Enfim, várias outras questões. E aí uma palavra-chave que eu trago da COP27 é a implementação, ou seja, sabemos como fazer, temos as metas e como vamos implementar. Então, a palavra aí que foi muito utilizada na COP27, em todos os entes federativos, né, e todas as instituições, era a implementação. Por quê? Porque a urgência da COP28 foi a fundamental, né? Na COP28, então, agora em Dubai, a gente começou a perceber, e não não foi uma coincidência a recorrência, né, de você estar num país árabe, né, e em especial na COP28 agora, na região de maior reserva de petróleo do mundo, né? Então, o Golfo Pérsico tem 60% do petróleo do mundo, e eu acho que é uma agenda, e é aí que eu vou desdobrar agora para os próximos slides, né? E é uma agenda que ela não vai cessar agora, por mais pressão que a sociedade organizada, que instituições, por exemplo, do terceiro setor, estejam fazendo para você reduzir muito a exploração do petróleo. O que a gente percebeu lá foi uma agenda clara nesse sentido, inclusive do Brasil, né? Então, o Brasil, no último dia da COP, eu acho que teve um erro aí político nesse time, né, de fazer isso no próprio último dia de COP, fazer esse lançamento de leilão. Mas foi um recado também para mostrar que o petróleo vai continuar sendo explorado no mundo. Então, o que a gente precisa fazer, né? Então, eu acho que a carta da COP28 ela foi pouco ambiciosa, né? Mas ela teve alguns lados positivos, né, que são importantes de serem colocados, e um deles mostrando claramente o seguinte: olha, existem possibilidades da gente caminhar para uma economia de baixo carbono, né? Então, existem tecnologias hoje que a gente pode, por exemplo, fazer uma transição energética, né? Pouquíssimo falado transição energética justa. A justiça climática, na carta da COP28, ela poderia ser mais ambiciosa, porque sabemos que todos nós já estamos sendo impactados, porém, os mais vulneráveis, 15 vezes mais. Então, a gente, aqui em nível local, a gente precisa abordar essa agenda, estamos fazendo isso, muito fruto de um plano de adaptação, mitigação e resiliência que estamos construindo
junto com a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né, também com essa proposta, e muito fruto também de todo um trabalho que vem sendo executado em nível local, desde contenção de encostas, como a Defesa Civil vem fazendo e liderando essa agenda muito bem, como também os inventários de gases, identificando também os setores que mais emitem gases de efeito estufa, para a gente poder atacar e partir para isso. Eu queria finalizar aqui a minha fala, né, da COP28 nessa questão da implementação, ou seja, sabemos como podemos executar, a urgência da emergência climática já está batendo a nossa porta, né, e como já foi falado aqui, se a gente não correr, a gente não vai ter a pauta da mitigação mais sendo falada nas COPs, a gente vai precisar somente falar de adaptação a eventos extremos. Então, a gente pode, de forma muito célere, e precisamos de forma muito célere, agir para a gente tentar chegar nessa meta de 1,5 graus até 2030, que vai ser uma coisa assim, muito difícil, né? Eu não posso dizer impossível, porque a esperança precisa existir dentro dos nossos corações, mas é uma meta que vai ser muito ousada, já desde já. Convido a todos aqui a entrarem, acessarem o site da Secretaria do Clima, as nossas redes sociais, né? E gostaria, então, de passar a palavra aqui ao nosso coronel da Defesa Civil, que já há anos dedica sua vida aí na construção dessa agenda de adaptação. Obrigado a todos e sigo à disposição. Wallace, a palavra é sua. Muito obrigada, Luciano. Fantástica apresentação e parabéns também por todo o trabalho em Niterói. É um privilégio, uma honra poder acompanhar o trabalho de vocês. Wallace. Bom, obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Thaís, pelo convite. Obrigado, Valéria, pela articulação. Obrigado a Valéria por permitir que a Defesa Civil também participe de alguns projetos muito importantes com a UMA 95, a questão dos caminhos, né, das crianças lá para medição de emissão de CO2 e tal. Isso tem sido muito importante para a gente e um trabalho interessante a nível de Defesa Civil. Agradecer ao Luciano também. O Luciano é um grande parceiro. A criação da Secretaria do Clima em Niterói, ela veio complementar de uma forma assim muito interessante aquilo que em Defesa Civil a gente trabalha, que é mais no posicionamento da adaptação do município às mudanças climáticas, na resposta a esse tipo de situação. Então, ter alguém como o Luciano, né, com a potência que ele tem para tratar desse assunto, é muito importante numa gestão conduzida pelo prefeito Axel Grael, que dá uma chancela também super interessante. As palavras de Defesa Civil, na verdade, eu sou um debutante, né, em COP, né, o meu guia na COP foram o prefeito Axel e o Luciano me indicando ali as relações que estava acontecendo. E, para falar muita verdade, eu sinto muita falta do protagonismo, senti falta do protagonismo dos municípios na COP, na parte de defesa civil, né? E tratando de uma forma um pouquinho mais ampla, que se chama resiliência. Eu confesso que, às vezes, eu abdico de usar o colete laranja, porque o colete laranja ele dá uma impressão que defesa civil é apenas aquele profissional que está no momento que aconteceu o desastre e que ele tem que dar a resposta ao desastre. Muito além disso, Defesa Civil ela pensa o desastre antes, ela pensa o cenário antes, projeta cenários para que possa preparar. Isso vem desde os marcos de ação de Diogo e de Sendai, em que eles colocam, né, os municípios como um protagonista nesse tipo de trabalho, porque o desastre, efetivamente, ele acontece no município, é no território municipal que o desastre acontece, né? E muitas das vezes o colete, né, ele tira essa visão de proteção e defesa civil a nível transversal. E aqui em Niterói a gente trabalha assim, de forma transversal, temos muitos trabalhos em conjunto com o Luciano, com a secretária Valéria também, com todas as demais secretarias. Participei e tive a oportunidade, junto com o Luciano, fazer algumas reuniões com outras prefeituras, com secretários de meio ambiente, em que conversávamos sobre as dificuldades, né? Sobre analisar os impactos do desastre e ter esses números, ter essas referências para balizar a gestão pública municipal em cada um dos municípios que estava ali representado. E eu fiz questão de levantar a bandeira dos meus amigos de Defesa Civil e eu falei, vocês têm que dar as mãos para os secretários, para os coordenadores de Defesa Civil e ter um trabalho muito mais integrado a nível de compartilhar dados a todo momento, porque um dado de mudança climática,
ele reflete num dado que vai potencializar um futuro desastre. E se a gente conseguir equalizar isso, a gente consegue uma resposta bem melhor. O Rio de Janeiro passou agora, vocês estão acompanhando, né, por chuvas super intensas. Niterói teve uma chuva que, em uma hora, ela bateu o equivalente a 80% da média climatológica para todo o mês de janeiro. Em uma hora tivemos uma chuva histórica aqui no município, e esses efeitos têm sido bastante complexos para nós. Importante acompanhar o Axel também, porque o Axel está num momento de representatividade a nível nacional muito importante. Ele é o presidente da FNP, da Comissão de Cidades Atingidas e Sujeitas a Desastres, né? Isso dá a ele um protagonismo a nível de compartilhar com os demais municípios as ações que Niterói tem feito, né? No sentido de preparar melhor o município, porque os marcos de ação de Diogo Sendai, eles falam de você construir cidades resilientes. E eu diria que, pelo conceito de resiliência, você sofre os impactos de desastre e você tem a obrigação de retornar para aquele estágio inicial. E esse conceito, na minha humilde opinião, já está vencido. Essa resiliência ela tem que ser um pouco melhor do que isso. Porque se eu volto para o estágio inicial, eu estou sujeito àquele mesmo desastre que aconteceu. E hoje, e de hoje para amanhã, os impactos das mudanças climáticas eles serão ainda maiores. Então, essa resiliência ela tem que ser uma resiliência elevada a alguma potência no sentido que o município resista mais. A gente está fazendo um dever de casa, Niterói está trabalhando muito nesse sentido. Eu diria a vocês que, nos últimos 10 anos, Niterói investiu cerca de R$ 1 bilhão em resiliência, tá? Em obras de contenção de encosta, em obras de drenagem, né? O que fez com que a gente resistisse um pouquinho melhor essas chuvas que aconteceram. É um caminho que, na minha visão de gestor de defesa civil, eu tenho que entender que os efeitos vão cada vez mais ser complicados. Na visão do Luciano, eu compartilho com todos, a gente tem que ter a esperança, né, que a gente vai conseguir reduzir esses efeitos, né? Até por isso, né, Luciano, investimos aí no nosso plano de resiliência, adaptação e mudanças climáticas. É um plano muito robusto, é um plano assim inovador também a nível nacional, que o prefeito Axel nos apoiou nessa contratação, que envolve os conceitos nossos da Secretaria do Clima, da Defesa Civil e do Meio Ambiente. E a gente espera, com esse material, né, em conjunto com o amigo que citou, se eu não me engano, não sei se foi o Lucas, se eu não me engano, do incentivo do governo federal na elaboração de planos municipais de redução de risco, né? Tem sido um projeto muito interessante aqui a nível de trabalho aqui em Niterói. Niterói é um dos 2 municípios do estado do Rio de Janeiro que foram indicados para participar desse plano. Eu evidencio também que esse plano em Niterói ele vai ser construído, né, até porque é uma iniciativa da Secretaria das Periferias, ele vai ser construído com efetiva participação popular nesse processo. Niterói tem 500 mil habitantes, nós temos aqui em Niterói hoje 2.800 voluntários da Defesa Civil, 2.800 voluntários. A importância desses voluntários no processo de defesa civil ela é inquestionável, ela é inegável. Nós tivemos uma chuva aqui em que eu não conseguia distribuir nenhuma equipe em Niterói, todos ficamos ilhados, e quem nas comunidades, quando nós tocamos a sirene para abrir os pontos de apoio e para receber a comunidade, foram os voluntários. Eles fizeram toda essa manobra, né? Vocês imaginem, 2h30 da manhã, chovendo muito, e os nossos voluntários em contato com a gente, abrindo ponto de apoio, destacando que em tal local era necessário tocar sirene, mesmo sem atingir o índice, porque estava havendo um princípio de deslizamento. E com isso a gente conseguiu passar por esse momento bastante difícil, que sempre vai ser difícil. Niterói é um município espremido entre o mar e as montanhas, mas a gente tem conseguido fazer isso. Então, eu reforço que, como debutante na COP, eu senti falta de amigos de defesa civil, né, porque são amigos que projetam cenários também, mas com a visão do desastre e do impacto no ser humano de forma muito complexa, não é só porque ele perdeu uma casa, mas ele perde a casa, ele perde a história dele, ele perde um ente querido, ele tem uma total desconexão com a questão da normalidade dele, e isso é impacto que leva a níveis muito maiores do que a gente imagina e até a nível psicológico também. E a gente convive com esse problema. O cidadão que está aqui em Niterói, ele convive com esse gestor de defesa civil já há 10 anos. Né? Então, a gente acompanha isso, se preocupa muito. E eu acho que esse papel da estrutura de proteção e defesa civil, a nível de entender cenários, compreender exatamente pelo tamanho do impacto que ele está causando, e não só impacto a nível de números, metros quadrados de área atingida ou volume de água, mas entender esse impacto no ser humano.
porque entendendo o impacto no ser humano, a gente vai começar a compreender que as mudanças climáticas e os desastres têm que ser tratados de forma séria, com metas bem esclarecidas, para a gente conseguir efetivamente evoluir e tratar melhor o nosso cidadão e principalmente aqueles que sofrem mais, né? É isso. Muito obrigada, Wallace, muito obrigada. Muito importante ouvir a tua fala. A gente acompanhou aqui na rede alguns desastres, algumas cidades que sofreram demais, e como isso tudo que você falou faz sentido para nós na vivência cotidiana mesmo nas cidades, né? Acho que você fala de algumas coisas muito importantes. Só para a gente fechar, e eu sei que a gente já estourou nosso horário, então é 1 minuto mesmo. Acho que você fala da importância da comunidade se envolvendo, que não é só uma ação do poder público, que a comunidade tem possibilidade de contribuição, e a gente tem olhado muito para isso na Rede Urbana 95, qual é o papel de cada um dos cidadãos na sua colaboração, em colaboração com o poder público. Acho que você traz a questão dos planos municipais, né? Qual é o nome dos planos de defesa? Planos municipais de redução de riscos. Redução de riscos. Plano Acho que a municipal gente de redução de riscos. Isso. Perfeito. A gente tem aí protocolos nacionais, a gente sabe que quem mais sofre nessas situações e nesses grandes desastres são os mais vulneráveis e, portanto, as crianças fazem parte desse grupo, elas ficam sem escola, elas ficam sem aula, elas ficam sem casa, sem chão e sem a maturidade para lidar com toda a complexidade dessa situação. É um trabalho intersetorial que envolve educação, que envolve saúde, que envolve assistência. Eu acho que esse é um tema que a gente pode e deve trazer mais para a rede. Foi muito bom poder contar com a sua presença também hoje aqui, para nos provocar nesse sentido, né, de pensar como é que a gente pode construir protocolos nas cidades, criar ações. Se não for o ideal, vamos criar um primeiro, qual é o plano de ação emergencial, e vamos avançando para maior e maior maturidade, talvez aprender com cidades que já tenham mais experiência e que já estejam mais maduras para poder ajudar as outras, para não serem pegas de surpresa e a gente não conseguir ter, então, nenhuma resposta, ou as respostas serem muito caóticas, como costuma ser nos casos de grandes tragédias. Acho que foi muito importante a presença do senhor hoje conosco. Queria agradecer a todos e a todas, aos nossos palestrantes, aos nossos convidados, aos nossos parceiros, dizer que esse é só o começo dessa troca, que a gente possa trazer esse tema para todas as nossas conversas, para os nossos encontros e o nosso compromisso na Rede Urbana 95 com esse tema. Nosso compromisso é brasileiro, é da nossa agenda no Brasil, olhando para a natureza, olhando para soluções baseadas na natureza, para enfrentar, acho que não só essa crise climática, mas para enfrentar uma crise social que a gente enfrenta junto com a crise climática, né? Então, agradeço imensamente a todos e seguimos juntos para 2024. Até 2025 com você lá, recebendo a gente como anfitrião, tá, Lucas? Agradecimento especial aqui aos secretários. Agradecimento especial aos secretários, a gente sabe do tempo do gestor público, então muito obrigada pelo seu tempo, Luciano, Wallace e também Valéria, nossa diva aqui de Niterói, né, que fez tudo acontecer em Niterói, então muito obrigada, Valéria, por prestigiar também o evento, estar conosco hoje, e todos os demais municípios também aqui. Super, Valéria. Obrigada, gente. Valeu, gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigado, tá? Obrigada. Muito bom. Tchau, tchau.